Olá, sejam bem-vindos. O vídeo de hoje eu vou falar sobre como a gente estudar melhor, como ter uma performance melhor como estudante. Por que vale a pena prestar atenção no que eu estou falando? Por que vale a pena prestar... Por que eu sou merecedor da tua atenção? Um ponto é porque o que eu vou falar aqui é com base em estudos, é com base em ciência, é com base em outras pessoas que foram, por exemplo, Pierluigi, como está aparecendo aqui na tela, é com base em ciência, é com base de pessoas que foram muito bem sucedidas nessas áreas de estudo e trabalho que depende de estudo. Então, não é simplesmente uma experiência minha o que eu estou falando aqui agora, mas também eu tenho a minha experiência. Eu me considero um estudante de uma performance muito boa nos estudos e há pelo menos 8 anos eu venho tendo uma excelente performance. E eu fiz três coisas que, pelo menos uma das três, eu acredito que a maior parte das pessoas gostariam de conseguir fazer. Pelo menos uma das três. Eu passei em concurso público em primeiro colocado, eu aprendi a falar inglês fluente sozinho e aprendi a programar sozinho. São três coisas assim que requer muita dedicação. Concurso público é muita dedicação. Aprender a falar inglês sozinho também é muita dedicação. E aprender a programar sozinho também é muito complexo. Quem já mexeu com programação sabe que é muito complexo. E eu aprendi isso tudo sozinho. Eu acredito que muitas pessoas gostariam de fazer pelo menos uma das três coisas. Então, acho que por esses dois fatores, pelos resultados que eu tive e por eu ser um estudante há muito tempo e por ser com base em ciência no que eu vou falar agora, eu acredito que eu sou merecedor da tua atenção. Bom, é muito complicado a gente botar frase de outras pessoas na internet porque a gente nunca sabe se a pessoa realmente falou aquilo. Mas eu vi um vídeo do professor Pierre e eu estudei muito sobre praticamente tudo que ele fez, eu estudei. Eu vi vídeo e eu sou muito assim de ir muito a fundo nos estudos, nas coisas, assim, né? Então, e eu vi muita coisa dele e acredito que essa frase aí, eu já vi ele falando essa frase. Nunca estude sem ter um lápis em atividade sobre um pedaço de papel. Essa frase ele está falando de uma coisa chamada estudo ativo. Primeiro ponto, então, agora a gente vai trazer para ser um estudante de alta performance. Como tu aumentar a tua performance como estudante. Essa seria o primeiro ponto, sem dúvida, e também é o mais importante, que é o estudar de forma ativa. O que é um estudo de forma ativa e o que é uma atividade passiva? Que daí, no caso, não seria estudo, né? Porque o estudo é ativo. Tu já percebeu que, tipo, se tu parar pra ver uma série no Netflix, ou enfim, se tu chegar de manhã e assistir até de noite, no outro dia fazer a mesma coisa, tu consegue numa boa. Tu não tem dificuldade. Tu vem, tu assiste, tu se diverte. Tu nem. Pra ti não tem esforço nenhum fazer aquilo, tu acha legal pra caramba. Por que quando tu para pra estudar não é a mesma coisa? Por que tipo, tá, vou pegar um livro e vou começar a resumir esse livro? Por que não é a mesma coisa? Porque um é uma atividade passiva e um é uma atividade ativa. Aqui agora eu vou botar uma interpretação minha, tá? Não é o Pierluigi falando, agora é uma interpretação minha. Eu acredito que nenhuma atividade é 100% passiva nem 100% ativa. Eu acho que todas elas têm uma certa um mix, né? Tem um mescla um pouco, mas isso é uma opinião minha. Agora voltando para o ponto que é dele mesmo. Uma atividade ativa é aquela que tu realmente está fazendo alguma coisa. Por isso que ele falou ali, sem ter um lápis em atividade sobre um pedaço de papel. Isso, claro, né, no ponto de vista dele, né, hoje em dia não precisa exatamente ser um lápis, né, pode ser uma digitação no computador, por exemplo, não precisa exatamente ser um lápis. O lápis é bom porque ele tem uma atividade maior, mas é essa a questão. Quando tu vê um vídeo, quando tu vê uma série, o vídeo, a imagem do vídeo vem nos teus olhos. Tu não precisa se esforçar, ela vem nos teus olhos. O som também. Eu tô falando aqui, ó, tu não tem esforço para me escutar. O som vem direto no teu ouvido. Tu tem que processar isso que eu tô falando. Por isso que eu digo, né, que nenhuma atividade é 100% passiva. Porque se for 100% passiva, tu ainda tem uma atividade ativa, que é interpretar isso que eu tô falando. Porque enquanto eu tô falando, você tá, tipo, ele não merece me escutar. Eu não mereço escutar esse cara. Ou tipo, acho que achei interessante até. Tá, vou dar uma chance. Tu tem uma atividade ainda na tua cabeça. Essa atividade que deixa minimamente ativa essa atividade. Mas de modo geral é uma atividade passiva. Já quando tu faz um livro, quando tu vai ler um livro e vai resumir um livro, a imagem ela tá parada ali. Tu pega um livro, as palavras elas não vêm nos teus olhos. Tu tem que passar ali, ó, tu tem que ler, tu tem que concatenar as sílabas, tu tem que conectar uma frase na outra quando tu pula de linha, tu tem que interpretar as coisas de forma ativa.
Porque a imagem, ela tá parada no livro. Tu tem que pegar ela e colocar dentro da tua cabeça. Não é igual um filme que tu, ou uma série que tu vê e a imagem vem com tudo nos teus olhos ou, ou o som vem nos teus ouvidos. Tu tem que olhar, tu tem que usar da tua energia para prestar atenção no que tu está lendo. E se tu quiser fazer isso ficar mais ativo ainda, seria a questão de tu resumir isso que tu está falando. Daí tu foi num nível de atividade ativa extremamente alta. Por exemplo, se tu está lendo um livro e a outra coisa que eu falo assim, que até uma atividade que é dita como ativa, porque ler é uma atividade ativa. O assistir um filme é uma atividade passiva. Tem a questão de tu interpretar o filme. Claro, não estou deixando de dizer isso. Você ainda tem uma atividade. Mas, de modo geral, ela é muito menor do que um livro. Porque um livro, não só tu tem que interpretar aquilo que tu está lendo, como tu também tem que puxar a informação e botar dentro da tua cabeça. Aí, outro ponto seria aquela situação assim, ó, que tu leu, que é uma atividade ativa. Ah, não, o Dante, o professor lá, falou que aquilo ali é uma atividade ativa, beleza, então eu vou ler. Só que daí acontece, tu vem, tu lê uma página, e daí tu fica pensando, meu, eu li essa página, mas, meu, parece que nem li, parece que eu nem lembro o que eu li nesse parágrafo, coisa assim. Então percebe como até uma atividade ativa, onde a palavra ali ela tá parada ali, tu tem que puxar para dentro da tua cabeça, ainda assim ela pode se tornar passiva. Então, só que isso daí já é uma opinião minha, tá? Isso aqui é uma interpretação minha, porque é da minha vivência a percepção disso. Então, para tu se tornar, causar uma atividade, manter esse estudo ativo, seria o movimento da caneta, do lápis, como ele falou ali. E no caso de hoje em dia também, digitação, né? Não tem grilo, pode digitar também, tá? Como que eu posso transformar qualquer atividade passiva em ativa? Qualquer uma. Por exemplo, se tu tá vendo uma série e tu quer transformar em uma atividade ativa, tu vai escrever aquilo que tu tá lendo, que tá vendo. Vai resumir, vai explicar para outra pessoa o que aconteceu. Enfim, tu consegue transformar qualquer atividade passiva em ativa. Tu tá na sala de aula, o professor tá falando lá, ensinando direito tributário. No que ele fala uma frase, tu achou interessante aquilo, daí tu vem e escreve aquela frase com as tuas próprias palavras. Não adianta só, ele falou que tal coisa. Ele falou dos princípios da administração. Daí tu vem e escreve exatamente como ele falou. Não é a mesma coisa, tá? Tu tem que vir e escrever com as tuas próprias palavras. Porque quando tu escreve com as tuas próprias palavras, que é o chamado parafraseamento, tu se desenvolve. Tu tem que pensar, tu tem que se esforçar. Já vou chegar no ponto do ter que pensar, tá? Tu vai ter que pensar, tu vai ter que se esforçar para ter aquilo. Se tu só, a pessoa falou e tu escreveu ou digitou não é a mesma coisa, tá? Tu tem que ter o teu próprio, tu tem que usar a tua própria criatividade para daí tu alcançar essa atividade ativa, tá? Isso vale para resumir um livro, excelente. Fazer mapa mental, excelente, porque tu tem que se esforçar muito. Fazer cola, tipo, é até uma piadinha do professor Peer, que ele fala assim, já percebeu quantas vezes que tu já preparou uma cola pra tu roubar lá na prova e tu não precisou da cola? E essa é a brincadeira, porque para tu fazer uma cola, como é um negócio pequeno, tu tem que, pra tu ter escondido, assim, um negócio assim, tu tem que se esforçar muito para aquilo. E quando tu tem que se esforçar muito naquilo, tu acaba nem precisando, porque tu usou tanto da tua capacidade em cima daquela cola que tu estudou. Tu fez uma cola, tu foi para querer trapacear, mas acabou valendo a pena. Acabou sendo um negócio assim que eu nem usei. E eu lembro na minha cabeça. Esse é o ponto mesmo. É tu tá constantemente desenvolvendo isso. Aí agora eu vou chegar ali no ponto do pensar. Vou pegar aqui uma frase do George Bernard Shaw, que eu vou me arriscar aqui de novo, mas eu acredito que essa frase aqui eu tenho certeza que é do Peer. Essa frase aqui, muita gente já usou, né? Já cotou ela. Eu acredito que é verdade. Que ele fala assim, ó. 2% das pessoas pensam, 3% das pessoas pensam que eles pensam e 95% das pessoas preferem morrer do que pensar. Claro que ele dá uma exagerada ali no morrer, né? Mas o que quer dizer isso? O pensar que ele está falando aqui, ó, é que é essa questão da atividade ativa mesmo, tá? Esse pensar que ele está falando é da atividade ativa mesmo, tá? Porque simplesmente ter uma atividade mental não é pensar. Mas isso é uma questão de opinião, né? Isso aí não vem muito ao caso. É uma questão de opinião. Assim, isso não é pensar. Isso aqui é só ter uma atividade, só tá passando coisa pela tua cabeça. Isso não é pensar. Daí tem outras pessoas que falam, não, mas isso é pensar também. Mas enfim, não vamos entrar nesses detalhes técnicos, né? Mas o que ele fala assim, ó, de pensar, ele está se referindo a essa questão da atividade ativa. Por quê? Por exemplo, eu vou pegar aqui algumas frases que tu vai ver como é difícil de tu responder.
Não é que é difícil, mas é que se tu não tiver bem preparado na ponta da língua, tu vai ter dificuldade para responder ela. E por que que essa dificuldade é justamente pensar? Se eu te perguntar assim, ó, agora eu vou fazer a sequência de perguntas que vocês vão ver que vocês vão ter que pensar para me responder. Como você se vê daqui a 10 anos? Tu não tem como responder isso de forma assim. Tu tem, ou se tu tiver ela muito bem preparada na tua cabeça, o que é muito bom. Mas se tu não tem preparado na tua cabeça, tu vai ter que pensar. Vai ter uma atividade, vai ter esforço ali envolvido. Qual que é a tua habilidade mais importante? O que que tu tem que te deixa especial? O que que te faz assim, ser uma pessoa acima da média? Para tu responder essa pergunta, tu não tem como responder assim de forma no susto. Tu tem que pensar. Qual foi a coisa mais importante que tu aprendeu em 2022? Ou a pior de todas, essa aqui eu acho que é uma das mais difíceis de todas de responder. Por que você merece ganhar mais do que ganha hoje? Por que que tu, se teu chefe chegar hoje pra ti e perguntar assim, ó, beleza, Dante, por que que tu acha que tu merece um aumento? Pra tu responder essa pergunta, tu tem que se esforçar pra caramba, né? Tu não vai responder qualquer coisa, porque tu quer ganhar o aumento. E tu também quer, do mesmo jeito assim, ó, como você se vê daqui a 10 anos. Tu não quer falar qualquer coisa, tu quer passar uma credibilidade, tu não quer falar qualquer coisa, tu quer mostrar que tu sabe o que tá falando, tu quer mostrar que tu tem objetivos. Então, pra tu responder qualquer uma dessas perguntas, tu tem que fazer o que o George Bernard Shaw falou, que é pensar. A maior parte das pessoas não quer pensar, tipo, dessa forma. A maior parte das pessoas quer só ir levando, não quer pensar. Só que para tu estudar, tu tem que pensar, tu tem que ter atividade ativa. Não é só achar interessante, não é só olhar o documentário, achar interessante. Vou olhar um curso, tu vai num curso, ah, foi muito bom. Aí, o que que teve de bom? Perguntou, daqui a um dia tu chega e pergunta pra pessoa, o que que teve de bom? A pessoa vai se responder. Daqui a 6 meses chega pra essa mesma pessoa, se ela não estudou o curso, e eu chego e pergunto assim, o que que tu achou do curso? Ah, foi muito bom. O que que tu aprendeu? A pessoa vai lembrar o quê? Quase nada, na verdade. Por causa da curva do esquecimento. A gente perde a nossa memória muito fácil. E agora eu não vou me arriscar para saber quem que falou essa frase, mas seria algo assim, ó. Tu só aprendeu aquilo que tu lembra. Se tu não lembra, tu não aprendeu. Se tu foi num curso, tu achou muito legal, tu lembra que foi muito legal. Só que tu não lembra o que foi muito legal, o que que adiantou? Não adiantou nada, na verdade. Então, tu precisa dessa questão de lembrar. Tu precisa lembrar o que que tu estudou. Porque não é simplesmente, eu estudei, eu achei legal. Tá, mas o que que tu estudou? Ah, não me lembro. Pô, adiantou o quê? Então, por isso que a gente precisa constantemente estar pensando, fazendo atividade ativa. E agora, eu vou para o outro ponto, que seria o a questão da neuroplasticidade. Aqui, ó, é ciência, não é tipo um achismo meu, é ciência. Se você procurar por neuroplasticidade ou procurar por hubermanlab.com e procurar por esse artigo aqui, ó, tu vai entender do que eu tô falando. Neuroplasticidade é o quê? Você já deve ter escutado alguém falar assim, ó, que fazer musculação, estudar é igual fazer musculação só que pro cérebro. O cérebro é igual um músculo, tu vai desenvolvendo e ele vai se desenvolvendo também. Hoje não é mais uma teoria isso. Hoje é de fato, se é verdade isso. Isso não é simplesmente um achismo, não é sentido figurado, não é modo de falar. Isso de fato existe. Isso é chamado de neuroplasticidade. Neuroplasticidade é essa mudança que o teu cérebro tem quando tu começa a estudar. Só que, tipo, essa neuroplasticidade, ela não acontece de tu simplesmente olhar para uma pessoa falando e beleza. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu fui pro cursinho pré-vestibular, eu estudava longas horas, estudava, entre aspas, longas horas no cursinho pré-vestibular, mas eu não estudava, eu ficava vendo o professor falar, ficava trocentas horas. Na sexta, eu trabalhava de segunda a quinta na época, e sexta-feira eu folgava, eu ia pro cursinho de manhã, de tarde e de noite, eu via os 3 turnos, fora fora. Eu almoçava no shopping, já voltava e comia alguma coisa no shopping, ficava ali, ó, por meses eu fiquei nisso. O que acontecia? Não acontecia nada. Eu entrava e saía do. Passava quinta-feira, chegava sábado, no caso, eu passava essa sexta-feira estudando pra caramba, estudando, e não mudava nada. Por que que não mudava nada? Porque eu não estava estudando, eu não estava tendo neuroplasticidade, eu não estava tendo atividade ativa, eu não estava tendo. Não estava pensando e, por consequência, não estava tendo neuroplasticidade, que é essa nossa capacidade de mudar o nosso cérebro. E por que isso acontecia? Porque eu ficava lá assistindo o professor, achava interessante. O professor já falou isso. Eu lembro lá, teve uma vez que ele falou isso. Mas fica nisso. Se tu não pegar, como diz o Pierluigi, se tu não pegar
um papel e botar em cima do lápis e começar a desenvolver isso que tu está estudando, não vai adiantar, não adianta nada. Se tu vê um vídeo de programação e tu fica ali de braço cruzado, achando, ah, que legal isso aí, e tu não desenvolve nada, não adianta também. Então, eu falei aqui da neuroplasticidade, que ela acontece. Esse artigo aqui é muito bom, tá? Ele fala sobre. Desculpa. Esse artigo aqui é muito bom, ele fala da neuroplasticidade, né? Que é essa mudança é como se fosse o cérebro ser músculo. Aqui, aí com relação a foco, já vou trazer, também é do Andrew Huberman que eu vou falar. Agora eu vou falar de um outro ponto. Antes de falar do foco e concentração, eu vou falar sobre uma forma de estudo. Para tu estudar, tu tem que ter método e tem que ter técnica. Tem que ter técnica, tem que ter método. Não é simplesmente estudar. Por quê? Porque, por exemplo, tu vai estudar de forma ativa, com certeza. Tu vai ter foco, tu vai ter pensar, tu vai se desenvolver, tu vai ter atividade ativa sempre, 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 muita, muita atividade ativa. Até as atividades ativas, como ler, elas podem se tornar ainda mais ativas, resumindo. Mas tu precisa de um método de estudo. Tu não é só estudar. Que é o estudo. Agora eu vou falar. Aqui até então foi tipo bastante técnica, bastante ciência, mas agora eu vou voltar um pouco da minha interpretação, tá? Que é o estudo orientado a projetos. Se tu procurar por estudo orientado a projetos no YouTube, no Google, tu vai encontrar muita gente falando. Mas eu vou usar a minha definição, o meu modo de pensar. Aqui não é, aqui de fato é um achismo meu, tá? Uma ideia minha, tá? Não é de fato ciência. Vou dar o exemplo do que não é o estudo orientado a objetos. Desculpa, é estudo orientado a projetos. Por exemplo, tu vai pegar e tu vai estudar inglês. Aí daí tu vai para a escola de inglês. E daí lá tu vai aprender desde a coisa mais simples do inglês até coisas extremamente complexas, até se tornar, sei lá, um tradutor. Tipo, um tradutor em tempo real. Então, tipo, tu vai do 0 ao 100%. Tu vai aprender de tudo quanto é coisa. Isso é excelente. Eu não estou falando mal desse método. Não tem nada a ver com isso. Esse método, ele tem o objetivo dele e ele alcança o objetivo dele. Com certeza você já conhece muitos professores que passaram por esse método e chegaram a um nível muito alto na linguagem. Eu não tenho nada contra isso, tá? Fique bem claro que esse método alcança o seu objetivo. Mas o estudo orientado a projetos não tem a ver com isso que eu falei agora, tá? Isso que eu falei agora eu vou falar de como que é o estudo orientado a projetos. Por exemplo, para uma pessoa saber falar uma língua, falar assim, eu sei falar inglês, eu sei falar espanhol, eu sei falar alemão, algumas coisas são básicas. Não tem como dizer assim, eu sei falar inglês. Mas tá, pede comida. Não sei. Tá, então não sabe falar inglês. Tá, como que... Aí vamos falar de um ponto assim, ó. Pra tu dizer que um dos pontos básicos é esse aqui. Tu tem que me dizer de onde que tu veio, quem que tu foi, onde é que tu... O que aconteceu no teu passado. Tu tem que saber falar do teu passado. Se tu tá conversando com uma pessoa, naturalmente, se tu tá falando em português com outra pessoa, naturalmente, em alguns pontos tu vai falar do teu passado. Em alguns pontos tu vai falar do teu presente. Tu vai falar assim, eu faço tal coisa, eu trabalho com tal coisa. Do mesmo jeito que falou, eu trabalhava com tal coisa, agora eu trabalho com isso. Eu estudo isso, estudo aquilo. Então, tu vai ter vários pontos, várias coisas relacionadas ao teu passado, ao teu presente e no futuro também. Digamos, tu foi para um outro país. Tu vai naturalmente começar a falar com uma pessoa de lá, tu vai falar quem que tu era, quem que tu foi, quem que tu é hoje e tal. Aí não demora, tu vai falar assim, eu quero achar um hotel para dormir. Eu quero almoçar em algum lugar, onde é que eu vou? Então tu vai falar coisas que tu vai fazer também. Então esses são 3 pontos, que na verdade é um só, né, que é a questão do interação básica numa conversa, né? Esses são 3 pontos que tu precisa saber. Tu pega uma pessoa, às vezes, que está há muito tempo estudando inglês e ela não sabe te responder essas coisas. Isso pode se tornar um problema. Se a pessoa foca em projetos, ela vai falar assim, ó, tá, eu quero aprender isso. Não vou falar assim, eu quero aprender tudo que existe do inglês. Não precisa aprender tudo do inglês. Eu quero ir para tal país e eu quero saber responder essas perguntas. Então tu vai fazer assim, ó, tu vai entrar no Google, tu vai entrar no teu método de pesquisa, no teu YouTube, e tu vai perguntar assim, ó, como que eu falo que eu sou programador? Como que eu falo que eu sou programadora? Como que eu falo que eu sou contador? Como que eu falo que eu sou contadora? Como que eu falo que eu gosto de desenhar? Como que eu falo... Então tu vai vir e vai começar a gerar o teu arsenal de coisas do presente, de coisas que você faz, coisa que você foi e coisa que você quer fazer. Eu quero aprender a estar no centro da cidade
ir até a periferia, comprar tal coisa e voltar para o centro. Como é que eu falo isso? Como é que eu falo que eu tô no centro da cidade? Como é que eu falo que eu preciso ir até tal lugar? Como é que eu falo, tu tem que pegar a primeira direita, depois a esquerda, depois segue até o final da rua? Como é que eu falo isso? Então, esse é o estudo orientado a projetos. Tu vai aprender exatamente aquilo que você quer aprender. Eu sou professor e a gente escuta aquela perguntinha, né, de quando que eu vou usar isso na minha vida? Quando a gente recebe essa pergunta é muito complicado, porque de fato tem muita coisa que a gente aprende que a gente nunca vai usar na nossa vida. Isso é o oposto do estudo orientado a projetos. O estudo orientado a projetos, tu vai só aprender aquilo que tu vai usar na tua vida. É o oposto. Por que que isso é importante? Velocidade, primeira coisa, né? Tu vai aprender mais rápido, tu vai chegar no teu objetivo mais rápido, porque eu quero aprender a falar que eu sou programador ou que eu quero falar o que eu faço hoje, da minha profissão, do que eu gosto de comer, da minha atividade física, do que, enfim, eu quero aprender hoje. Em um dia, no outro dia tu já sabe falar isso. Então, tipo, tu não vai ter que fazer um grande estudo para fazer isso. Então, isso é um dos objetivos do estudo orientado a projetos. Mas o top um dele, o melhor da questão do estudo orientado a objetos é a questão do tédio. Por quê? Tu vai chegar assim, eu quero falar inglês. Em 2022 eu coloquei uma meta e eu vou me matricular no inglês e vou aprender inglês. Tu tá empolgado, tu tá empolgadão, elétrico, querendo estudar inglês. Tu chega lá, aí começa a estudar uma coisinha, daí tu vai para outra coisinha, daí não demora, tu já tá, meu Deus, por que eu vou me inscrever nisso? Acho que eu nem tenho muito esse objetivo. O que acontece? O tédio começa a te vencer. O balanço, o equilíbrio entre o tédio e os estudos é constante, é para sempre, tá? Tu vai estar sempre tendo que equilibrar esse tédio. Só que o estudo orientado a projetos, ele reduz muito o tédio. Porque eu quero fazer uma viagem para a Espanha. Daí eu venho e estudo só o necessário do espanhol. Para eu começar a me desenvolver. Eu quero saber como é que eu falo a profissão que eu tenho e todas as coisas que eu gosto de fazer, onde é que eu moro no Brasil, as pessoas que eu me relaciono. Tu tem uma retroalimentação, um feedback muito rápido de recompensa. Porque tu estudou, tu já usou aquilo que tu acabou de aprender, tu já está usando. Aí daí tu estudou outra coisa, já aprende, já está usando de novo. Então, isso faz com que o estudo orientado a projetos consiga ter um desempenho, um versus tédio, um desempenho, uma razão, acho que pode-se dizer, uma razão entre tédio e recompensa muito mais acentuada. Porque, por exemplo, se tu vai estudar um negócio e tu vai aprender desde o beabá, desde a coisa mais simples até tu chegar no teu objetivo, então, tipo, é muito mais moroso, é muito mais tedioso. Se tu vai pro estudo orientado a objetos, tu tá toda hora aprendendo o que tu quer aprender, tá toda hora estudando o que tu quer estudar, e tu tá tendo resultado constante. Então, isso é um ponto muito legal do estudo orientado a objetos. Estudo orientado a projetos, desculpa. Eu falei da atividade ativa, falei da questão da neuroplasticidade, falei da questão do estudo orientado a projetos, que é muito importante, e agora vamos para um outro, que é a questão do foco. Questão do foco. Tem mais um livro aqui. Deep Work. Esse livro aqui, ó, também foi um que me ajudou bastante. Tem muitas coisas boas nesse livro. Eu vou só falar de uma delas, que é a questão da nossa memória residual. Por exemplo, isso agora eu estou falando a questão ali do estudo orientado a projetos foi bem opinião minha. A questão da atividade ativa, a questão do pensar, isso foi com base nesse autor aqui, principalmente, né, no Peer. Daí eu fui para essa parte de estudo orientado a projetos, que daí é mais uma opinião minha do que de fato ciência base, tá? O que eu tô falando assim, essa questão do TED, isso é bem opinião minha, tá? Se você quiser aceitar, não aceita, não quiser aceitar de boa, entendo do teu lado. Mas agora eu vou voltar para um outro que é ciência de novo, que é o Deep Work, ou em português está escrito trabalho focado. E eu vou falar só de uma coisa desse livro. Esse livro é muito bom. Esse livro ele fala de uma coisa chamada memória residual. Ele fala de muitas coisas boas mesmo. Vale muito a pena. Mas essa parte é muito legal, tá? Memória residual. Se eu te perguntar o que tu fez antes de ver esse vídeo, tu vai lembrar, claramente. Claro que vai lembrar. Porque tu ainda tá bem fresco na tua memória. Só que o que acontece é que a nossa memória residual, ela pode se tornar nossa inimiga. Pode se tornar um problema. Pode ser uma amiga ou uma inimiga. Por exemplo, se tu estudar por 2 horas corridas, é uma coisa.
Se tu estudar dentro dessas 2 horas, de vez em quando, tu pegou o teu celular e ficou vendo alguma coisa, respondendo uma mensagem, assistindo um videozinho de alguns segundos, tudo isso vai influenciar diretamente na tua capacidade de trabalhar a fundo esse deep work, esse trabalho focado. Por quê? Porque a memória residual, ela funciona, ela usa da tua energia. Tu usa da tua memória com a memória residual. Por exemplo, se tu no meio dos teus estudos, tu ficou olhando o celular, ou olhando uma coisinha ou outra, ou viajando, olhando para os lados, que isso também influencia, isso faz com que a tua capacidade de concentração, a tua capacidade de retenção, isso tudo influencia. Isso é ciência, tá? Isso não é um machismo meu, uma coisa que eu fiz e eu achei. Não, isso tá em livros, isso tá em estudos, isso tem estudos mostrando que faz toda a diferença. Se você ficar vendo coisas no meio dos teus estudos, vai influenciar muito, tá? Se você, não, eu vou estudar agora, e tu desconectar totalmente e ficar só estudando por, tipo, 2 horas, e tu, não, eu tô estudando, mas tipo, ao mesmo tempo que eu tô estudando, tô respondendo mensagem, tô vendo stories do Instagram, e coisa assim, tu vai influenciar diretamente na tua capacidade de concentração, na tua memória. Por quê? Porque se tu usa a memória residual, nesse caso, eu tô falando de usar a memória residual como inimiga, porque nesse ponto, se alguém te perguntar, tu respondeu aquela mensagem, tu vai lembrar, lembrei, sim, eu respondi. Por quê? Porque ela vai estar na tua memória residual. Só que se tu fica 2 horas estudando sem parar, a tua memória residual faz parte do teu estudo. Vai estar focado em alguma coisa e a tua memória residual que está um pouquinho atrás, ela vai se misturar com o que tu está estudando. Então tu vai mesclando o teu foco com a tua memória residual e ela vai construindo as coisas. E isso é ciência, tá? Isso não é só um achismo. E o Andrew Huberman, aqui nesse vídeo, How to Focus to Change Your Brain, aqui, ó, por esse título aqui tu consegue encontrar. E a parte que eu tô falando agora é desse aqui, ó, 56:40 e 1h02. Isso aqui, ó, é o quê? Ele fala sobre como tu ficar com teus olhos focados num lugar só, isso aumenta a tua capacidade de foco. Isso também é ciência, tá? Isso não é achismo. Do mesmo jeito que, tipo, se tu ficar se distraindo no meio dos estudos, eu estudei 2 horas. Se no meio dessas 2 horas tu parou para ver o teu celular 5 vezes, tu mudou totalmente a tua capacidade de estudo. E, tipo, se tu quer ter uma evolução rápida e poderosa, tu tem que botar toda a tua energia ali. Tu tem que colocar todo o teu foco ali naquilo que tu tá fazendo. Não é meia boca, não é, eu vou olhar aqui uma coisinha ou outra. Não, tem que ser totalmente. E outra coisa é teus olhos. Se tu ficar focado só num lugar por bastante tempo, isso também aumenta muito o teu foco. E aumenta de forma... esqueci de falar uma coisa. É o aumento exponencial da tua memória e da tua concentração. O que acontece? Imagina que tu tem um gráfico exponencial, de degrauzinho em degrauzinho, Brasil School Wall aqui. De degrauzinho, ele demora um monte para ele alavancar. Aí no final, olha só a diferença dessa coluna para essa coluna aqui, ó. E olha a diferença dessa coluna das duas primeiras aqui, ó, com as duas últimas. As duas últimas, no mesmo período de tempo, teve uma super rampa. No início, esse tempo aqui, ó, ele teve só, tipo, passou meia hora. Aí teve só uma subidinha. A meia hora no final, ela é uma rampa. Ela vai lá pro infinito. Então, isso que acontece quando tu se mantém totalmente focado, sem mexer no celular, sem ficar olhando para as paredes, ficar viajando, conversando de outras coisas. Tu tá estudando, mira, foco total nos estudos. Isso faz toda a diferença porque tu vai atingir esse ponto exponencial. Tu vai ter esse aumento exponencial na tua capacidade de concentração, na tua capacidade de memória. Então acho que é isso aí. É a questão dos estudos. Estudo tem que ser ativo. Tu tem que estar criando alguma coisa, parafraseando, resumindo, fazendo. O que o professor está fazendo, tu vai fazendo também. A tua questão do teu foco, tu mirar, tu ficar com aquilo ali focado, sem mexer no celular, sem ficar viajando, ficar focado. Também estudo orientado a projetos. Se você quer ter esse ganho mais de curto prazo, vencer essa luta contra o tédio nos estudos, não deixar o tédio te dominar, tu ter esse estudo orientado a projetos, tipo, hoje como eu tava, amanhã tu já tá diferente, tu já conseguia assim, em períodos curtos de tempo, tu já tem uma recompensa dos teus estudos. Então é isso aí. Aí, provavelmente eu vou fazer mais alguns vídeos sobre isso, que fique bem claro que boa parte daqui
é a parte da concentração, do foco, dos olhos, desse crescimento exponencial do foco, da atividade ativa, tudo isso é ciência. A parte do estudo orientado a projetos também é ciência, claro, né? Tem envolvido, mas é muito minha interpretação. Mas fique bem claro isso, beleza?